Olá, meus irmãos e amigos aqui do canal Renovo da Palavra. Você sabe interpretar o número 666? Você conhece as três principais interpretações deste número tão enigmática do livro do Apocalipse? Eu sou o irmão Gedilson Gomes e este é o canal Renovo da Palavra. Quero tratar com você neste vídeo sobre este tema: as três principais interpretações do número 666. Em Apocalipse capítulo 13, do versículo 16 ao 18, aparece a parte mais enigmática da Bíblia, a parte mais enigmática do Novo Testamento. Por que não dizer o texto mais famoso do livro do Apocalipse? Ali aparece a tão temida marca da besta, o número 666. Então, gente, fica comigo até o final. Vamos conhecer quais são as três interpretações mais importantes deste número. A primeira interpretação, ela é chamada de Nero revivido. Exatamente que interpretação é esta? O que quer dizer Nero revivido? Vamos lá, eu vou te explicar. Gente, no ano 64 depois de Cristo, o imperador Nero, ele deu início a uma gigantesca perseguição contra os cristãos. Nero foi responsável pela morte de quase 6.000 cristãos nas arenas. Ele fez tochas humanas e entre outras atrocidades. Então, por ocasião que João escreveu o livro do Apocalipse, na década de 90 depois de Cristo, precisamente no ano 96 depois de Cristo, quando os cristãos do primeiro século viram que o número de um homem é o número 666, eles seguiram uma interpretação chamada de Germatria, um sistema de interpretação onde letras correspondem a números, e somaram as letras do nome César Nero em números, e o total chegou exatamente aos 666. Sendo assim, os cristãos do primeiro século acreditaram ferozmente que o apóstolo João estava falando sobre a pessoa de Nero. Mas para aí, Nero morreu, gente, décadas antes da escrita do Apocalipse. Para ser mais exato, Nero morreu por volta do ano 68 depois de Cristo. Então, como seria possível o apóstolo João estar escrevendo sobre Nero? Daí surgiu a primeira grande interpretação do 666. Nero revivido, ou seja, os cristãos do primeiro século acreditaram e compreenderam perfeitamente que o apóstolo João estava falando em forma enigmática que a maldade de Nero seria revivida no primeiro século. E de fato, gente, foi isso que aconteceu. O imperador Domiciano, quando assumiu, este era o imperador da época do apóstolo João, da época da escrita do Apocalipse, ele também trouxe uma feroz perseguição contra os cristãos. Então, dá para nós vermos que a maldade de Nero foi revivida. Esta é a primeira interpretação do número 666. A segunda interpretação é a interpretação que relaciona o número ao Antigo Testamento. Então, nós precisamos encontrar no Antigo Testamento onde aparece o número 666. Para isso, eu te convido, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 10, do versículo 14 em diante. Ali aparece o rei Salomão recebendo por ano uma quantidade de ouro de 666 talentos. São 666 talentos de ouro que o rei Salomão recebia.
Então, gente, muitos intérpretes da Bíblia, eles acreditam que o apóstolo estava falando alguma coisa relacionada ao rei Salomão, ou a figura do rei Salomão, do Antigo Testamento, e a ajudar os destinatários do primeiro século a interpretarem o número 666. Coincidência ou não? Não existe coincidência nas Escrituras. No ano que Salomão começou recebendo os 666 talentos de ouro, 3 coisas se deram no seu governo. Primeiro, ele se desviou, ele virou as costas para Deus, isso é apostasia. Segundo, Salomão se casou com várias mulheres estrangeiras. Isto, gente, era prostituição espiritual. Isso faz lembrar a Grande Babilônia. Salomão ainda adorou a vários deuses, os deuses das suas esposas. Então você vê o declínio espiritual na vida de Salomão, depois que ele passou a receber os 666 talentos de ouro todos os anos. Faça um paralelo de Apocalipse 13, 16 a 18, porque é muito interessante. Agora, para terminar o nosso vídeo, qual é a principal interpretação do número 666? A interpretação majoritária. Gente, o número 6 é o número do homem. Por que isso? Porque o homem foi feito por Deus no 6º dia. O número de Deus é o número 7, que representa a perfeição, representa a plenitude. Sendo assim, o número do homem, 6, é um número incompleto. O homem, ele não tem plenitude, o homem, ele não tem perfeição. Mas o homem pode ter plenitude, o homem pode ter perfeição, quando nele é acrescentado mais um. Então o 6, que é o número do homem, se torna 7. Quem é este mais um? Este mais um é o próprio Deus. Quando o homem está em perfeita sintonia com Deus, ele tem este mais um. Então o seu número é 7. E o homem que não tem Deus, ele vai ser sempre o 666. Então, resumindo, o 666 representa no Apocalipse um homem quase perfeito. Este homem, ele só não será perfeito porque lhe falta um para chegar à perfeição. Este um é o próprio Deus. É sobre isso que o 666 está falando. Assim como Jesus pisou aqui na terra e foi um homem perfeito, o homem do pecado, o filho da perdição, de 1 Tessalonicenses capítulo 2, principalmente o versículo 9, ele vai ser um homem quase perfeito. A besta de Apocalipse capítulo 13 vai ser um homem quase perfeito. Só não será perfeito porque lhe falta um, que é o próprio Deus. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a compreender um pouco mais sobre a escatologia, sobre a interpretação do 666, compartilhe com seus contatos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e assim você estará recebendo as nossas notificações. Maranata, o nosso Senhor vem. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.